quero aqui dar a minha saudação extensiva mesmo para todos, porque hoje estamos com uma entrevista totalmente diferenciada, porque temos o Dr. Pedro Magalhães, licenciado em enfermagem, mestrando em saúde pública, para nos falar de um problema mundial, de um problema que tem atingido muito o nosso país e que de alguma forma também o mundo e países desenvolvidos como subdesenvolvidos sofrem por essa doença, que é o câncer da próstata. Então eu quero passar aqui a minha saudação ao doutor. Boa tarde, doutor. Boa tarde, sim, Esmeraldo. Boa tarde aos estimados ouvintes. O meu muito boa tarde. Ok. Doutor Pedro, câncer da próstata, um problema que assola o mundo todo. Nós precisamos entender exatamente o que é essa doença. Bom, falar do câncer da próstata é falar de um problema de saúde pública. Esta porque estamos a falar de uma patologia que afeta somente o órgão masculino, porque somente o homem tem a próstata. Isso no seu sistema reprodutório ou ainda no seu sistema urinário, vamos encontrar a próstata aí concentrada. A próstata aqui é uma glândula que se encontra no órgão reprodutor masculino, que quando afetada chama-se então de um câncer da próstata. O que é o câncer da próstata? O câncer da próstata é um tumor maligno que afeta a próstata, essa glândula localizada abaixo da bexiga do homem. Isso, abaixo da bexiga e entre a uretra masculina. Ok? E quais são as alterações iniciais que a próstata pode apresentar depois do seu acometimento, doutor? Bom, nós estamos a falar de um tumor que vai se proliferando a partir da próstata. Esse câncer maligno, ele apresenta-se por estágios, estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. Bom, esses estágios dão-se através da proliferação ou ainda do desenvolvimento desse tumor. Quanto maior for o desenvolvimento do tumor, o indivíduo tende a apresentar sinais graves, e quanto maior for o desenvolvimento, nós vamos falar que estamos perante a um estágio 2, estágio 3, estágio 4, que é o mais grave. Vejamos que no estágio 1, o tumor já está localizado, que é na próstata, mas ela ainda não afeta totalmente a próstata. No estágio 2, o tumor vai se proliferando e o indivíduo começa a sentir alguns desconfortos a nível da próstata. No estágio 3 e 4, o tumor vai se proliferando, mas já começa a acometer uma boa parte da uretra, que o indivíduo acometido por essa patologia começa a apresentar que desconforto a urinar, porque o tumor já proliferou-se e está causando danos não apenas só na próstata, mas também na uretra masculina. Okay. Muito bem. E doutor, consegue nos dizer exatamente com que idade essa doença acomete os homens, sendo que é o sexo ou gênero que é acometido? Bom, as literaturas não afirmam propriamente que há uma idade exata para o câncer ou o cancro da próstata, mas afirma que o cancro da próstata tende a aparecer em pessoas de maior idade. Por quê? Porque a próstata tem a tendência de desenvolver-se com base à idade do indivíduo. Enquanto os jovens, a próstata tem característica de uma amêndoa ou de uma ameixa, diz a literatura, de uma ameixa, mas quanto maior for a idade, essa ameixa tende a desenvolver-se. Então, quanto maior essa ameixa desenvolver-se, há maior probabilidade do indivíduo apresentar um câncer da próstata. Por isso, olhamos a idade como um fator de risco para o indivíduo desenvolver o câncer da próstata. Já falando sobre os fatores de risco, citou agora a idade, podemos aqui delimitar mais alguns? Bom, citando mais fatores de risco que podem levar um indivíduo a desenvolver o câncer da próstata, vamos olhar no tabagismo, vamos olhar no alcoolismo, pessoas que consomem muita bebida alcoólica, muito smoke,
tendem a desenvolver células cancerígenas. Essas Certo. células mortas, a tendência é concentrarem-se em alguma parte do nosso corpo. E o que acontece é que uma célula morta atrai outra célula morta. Sim. Logo, as células mortas funcionam como um ímã a nível do organismo. E se nós já temos uma célula morta a nível da próstata, a tendência é essa célula morta atrair as Atrair outras. mais Então, outras estamos a falar que o câncer ou o tumor maligno vai Proliferar. proliferando-se. Ok. Outro fator de risco, temos o fator hereditariedade. Muito Ou bem, ainda o muito fator bem. hereditário. Sim. De indivíduos que já há histórico na sua família que, olha, o fulano, o seu avô, o seu pai já tiveram essa doença. Logo, há a probabilidade do indivíduo também apresentar essa doença. Outro fator de risco ainda que temos é a obesidade. A obesidade, por O ser, né, sedentarismo faz parte da obesidade é um fator também que pode levar. podemos associar a obesidade, o sedentarismo e ainda tem a exposição ao sol. Ok. Porque as pessoas tendem a estar expostas ao sol, dizendo vulgarmente, não, vou fazer praia. E aqueles raios solares, o que é que fazem a nível das células? Esses raios solares vão matando as células. Sim. E essas células mortas ficam concentradas a nível do nosso organismo. Ok. Um outro fator de risco que eu não queria deixar aqui de mencionar é a automedicação, ou ainda fazer a medicação sem prescrição médica. Essa automedicação também pode contribuir à morte celular. E essa morte celular, estamos a falar que pode levar a originação ou ainda ao desenvolvimento de células desorganizadas a nível do organismo. Por isso, desaconselhamos totalmente as pessoas a fazerem a automedicação. E como é que nós vamos saber se estamos perante a um câncer da próstata? Eu queria saber porque é um problema que normalmente os homens tendem a evitar, né? Provavelmente em 10 homens já fez teste de próstata. Certo. Então, como é que nós vamos saber qual é o diagnóstico para essa doença, doutor? Bom, fora os sinais e sintomas que o indivíduo pode apresentar, que são ainda assim considerados como os sinais de alerta para o câncer da próstata, uma forma hospitalar de diagnosticar o câncer da próstata é através do exame que todo mundo olha assim como não. Foge. Como é que uma pessoa um homem, uma mulher vai colocar os dedos prontos, porque estamos a falar, como temos esse manequim aqui, estamos a falar, se nós virar esse manequim, como as pessoas veem aqui na parte posterior do manequim, nós temos a região sacral. E nessa região sacral, por baixo tem uma região anal. Introduzindo os 2 dedos da região anal, o profissional consegue atingir até a próstata do paciente ou do homem para ver então em que estado encontra-se, a próstata do paciente. É aí o famoso toque retal. Para identificar se a próstata está na característica normal ou para identificar se a próstata do indivíduo encontra-se inflamada. Ok. Porque se a próstata do indivíduo encontra-se inflamada, é um sinal de alerta que o indivíduo pode estar a desencaminhar já a uma prostatite, que é a inflamação ou infecção da próstata. E isso recorre em que estado da doença? Estágio 1, 2, 3? Bom, quando já a inflamação da próstata? A inflamação é muito notória através do estágio 1 ou do estágio 2. Ok. É mais notória, por isso aconselha-se, segundo alguma literatura, fazer aí a avaliação em um mês ou em 3 meses para ver Certo. se houve alteração ou não. Mas também esse toque retal, ele é acompanhado com o quê? Ele é acompanhado com os sinais e sintomas que o indivíduo vai apresentar. Então não é simplesmente ter a idade como um fator de risco, mas também apresentar os sinais e os sintomas. Exatamente, porque no toque retal o médico vai avaliar o tamanho da próstata, porque a próstata tem um tamanho normal que deve se apresentar, mas quando já está inflamada, ele apresenta-se de um tamanho anormal. E isso chama a atenção. Só que, falando dessa forma de
de avaliar. Muitas pessoas retraem-se de fazer o toque retal porque sim, é um exame muito sensível. É invasivo. Né? É invasivo, mas também temos agora a nova forma que está a ser explorada, que é o PES. Okay. O PES, ou melhor, o PSA, que é o exame de sangue, onde no PSA conseguimos ver o nível de estrogênio ou ainda de proteína que a próstata vai produzindo durante um determinado tempo. Que se nesse exame de sangue que vai se fazer e vai se avaliar o nível de proteína que a próstata está a produzir, se a próstata produzir uma proteína por excesso, é um sinal de alerta. Okay. Então podemos diagnosticar o câncer da próstata dessas duas formas, através de um toque retal ou ainda através do PSA, que é o exame de sangue, e também através de uma biópsia ou ainda um ultrassom, uma ultrassonografia. Existem várias formas de diagnosticar. Mas o que é mais comum cá no nosso país? É a realização de um toque retal, uma biópsia, um PSA? Qual é a forma mais fácil e mais utilizada de diagnóstico aqui no nosso país? Bom, no nosso país fala-se muito do toque retal. Do toque retal. Em outros países desenvolvidos já se fala do PSA, exame de sangue, e quando o PSA apresenta desconfiança, o toque retal, o médico ou o profissional de saúde tem assim de confiança, então vamos no terceiro exame, que é o mais eficaz, que é a biópsia. A biópsia. Aqui o profissional vai ter a capacidade de introduzir um determinado objeto a nível anal. Sim. Para ver a característica da próstata do indivíduo. Mas agora aí me surgiu uma questão, doutor. Por que não se faz a biópsia bem no início para substituir assim o toque retal? Bom, a biópsia não se faz no início porque também podemos tirar aqui para voltar? Pode sim, pode ser. Bom, a biópsia nós não fizemos no início por quê? Porque a biópsia é o exame terciário, podemos assim chamar. É o exame que a gente faz quando o PSA, o exame do sangue, nos causar uma dúvida, ou ainda o toque retal também nos causar uma dúvida. Quer dizer, fiz o toque e estou com suspeita. Fiz o exame do sangue, também estou com suspeita pela produção de proteína ser elevada. Então vou fazer a biópsia para ver realmente a característica da próstata do indivíduo. Muito bem. E falou agora sobre o sedentarismo e a obesidade. De que forma é que a obesidade também é um fator de risco para a próstata ou o surgimento do câncer da próstata? Bom, nós quando estamos a falar de obesidade, estamos a falar de sedentarismo, estamos a falar de acúmulo de tecido adiposo. Certo. E nós sabemos que o tecido adiposo em si prejudica a circulação sanguínea. E esse prejuízo que vai trazendo vai dificultar a circulação de algumas proteínas e células a nível do corpo. Muito bem, doutor. Passando agora para aquilo que é a prevenção, eu acho que melhor falarmos ainda da prevenção do que o tratamento, que é o mais importante, né? Prevenirmos a doença antes de tratá-la. Então, de que forma é que a gente pode nos prevenir do câncer da próstata, doutor? Bom, falar da prevenção antes do tratamento é olhar para os fatores de riscos, os sinais e sintomas e as causas. Exatamente. Ok, e as causas? Bom, porque nós falamos que são vários fatores de risco que podem levar o indivíduo a desenvolver o cancro da próstata. Sim. E esses fatores de risco que está obesidade, sedentarismo, alcoolismo e os outros já citados. Bom, então vamos ver. Se a obesidade leva ao câncer da próstata, uma forma de prevenirmos o câncer da próstata é o exercício físico. Que o exercício físico já vai combater o quê? Sedentarismo e a obesidade. Sim. Outro sim, se falamos que também é uma forma de prevenção ou um fator de risco de automedicação é
não fazer a automedicação, consumir muita água, consultar para os homens, consultar o urologista mensalmente ou trimestralmente, consultar para saber como é que está a sua saúde. E uma coisa que é importante também aqui frisar é a alimentação. A alimentação, porque a obesidade só surge devido ao estilo de vida do indivíduo. Então, se nós mantermos uma alimentação saudável, cumprimos com os quesitos da pirâmide alimentar, conseguimos sim também prevenir o câncer da próstata. Muito bem, doutor. Queria falar também das causas, das complicações que podem advir dessa doença, doutor. Bom, nós falamos no princípio que o câncer da próstata, ele surge através de um tumor. Certo. E esse tumor, ele desenvolve-se a nível da próstata, que vai apresentar os estágios, certo? Certo. Estágio 1, 2, pronto. E eu disse, quanto mais ele desenvolver-se, vai danificando quem? A uretra. Logo, se o indivíduo, se o cancro ou o tumor desenvolver-se muito e vai penalizar a uretra, uma das dificuldades que o indivíduo vai ter é incontinência urinária. Incontinência urinária vai ser uma das complicações de funções sexuais eréteis. O indivíduo vai ter problema de ereção, vai ser uma das outras complicações. E outra complicação vai ser a estenose do colo vesical, que a estenose do colo vesical é o quê? É o fechamento da uretra 100%. Porque se ele não está fazendo a medicação e o câncer ou o tumor está aí proliferando a nível da próstata, sim, vai fechar a uretra completamente. E se fechar a uretra, o indivíduo não consegue expelir. E são essas três complicações que eu queria aqui. Falando dessa complicação já, doutor, será que de alguma forma o indivíduo também vai ter alguma complicação para expelir o esperma, coisas do gênero? Sim, por quê? Porque a próstata é o canal que produz o sêmen, certo? E o sêmen, a urina, o espermatozoide, todos eles têm que ser expelidos pela glande. Exatamente. Agora imagina aqui, se a próstata é o caminho e da próstata, antes da próstata vem a bexiga, certo? Sim. Logo, se a próstata é o caminho onde passa a urina, onde sai o sêmen, que são produzidos para ser expelido, seja a urina, seja o sêmen, seja o espermatozoide. Se o tumor proliferar-se e comprometer a uretra, logo o indivíduo tem dificuldade de expelir esses indivíduos. Por isso nós estamos a falar que uma das complicações é a disfunção erétil. Exatamente. Ou doutor, ainda a incontinência urinária. Existe alguma relação entre próstata aumentada, prostectomia e câncer da próstata? Bom, quando estamos a falar prostectomia, estamos a falar a abertura. O termo octomia vem de abertura da próstata. Octomia. Quando estamos a falar do câncer da próstata, estamos a falar de um tumor maligno que desenvolve-se a nível da próstata. Quando estamos a falar da prostatite, estamos a falar de infecção ou inflamação da próstata. Prontos, né? Essa infecção ou inflamação da próstata pode sim desenvolver ou desencadear um câncer da próstata. Estou a falar da prostatite, pode desenvolver um câncer da próstata. Agora, nos casos mais adiantes, o câncer da próstata pode levar a uma prostectomia, que é a abertura ou corte da próstata. Isso já estamos a falar do tratamento. Ok, então seguimos para a prostectomia quando há o fechamento do canal uretral, é isso? A prostectomia nós estamos a falar da abertura, certo? Abertura, certo. Abertura ou um corte a nível da próstata. Mas o que é que nos levaria a fazer um corte exatamente na próstata? Bom, pode nos levar a fazer um corte quando estamos a falar do tratamento. Um tratamento cirúrgico, onde a gente tem que fazer uma intervenção, vamos ter que fazer um corte, se calhar, para expelir ou para aspirar as substâncias próprias que estão assim alocadas a nível da próstata, vamos ter que fazer uma prostectomia. Ok, então entrando naquilo que é o tratamento, já falou sobre o tratamento cirúrgico.
Pode aqui detalhar mais sobre o tratamento do câncer da próstata? Bom, o câncer da próstata ele tem três fases, ou três tipos de tratamento. Nós temos a radioterapia, temos ainda o tratamento farmacológico, que é feito através da introdução de algum tipo de hormônio, certo? Que é chamado tratamento hormonal. E temos o tratamento cirúrgico, que esse tratamento cirúrgico pode ser a prostatectomia, a remoção da próstata, certo? Devido ao estágio que se encontra o câncer a nível já avançado nesse Agora, caso. a radioterapia, aqui vamos usar o quê? Raios ultravioletas, que se usa para matar aquelas substâncias cancerígenas que aí se encontram. Isso da radioterapia, nesse caso, é um tratamento muito pesado, doutor? É um tratamento muito pesado, envolve equipamentos adequados, Nosso uma país equipa tem? bem treinada. Bom, eu não me arrisco em falar que temos. Não me arrisco em falar que temos. Será que nós já realizamos esse procedimento? Ou qual é o procedimento que mais se realiza? Aqui, eu me arrisco em falar que a maioria dos pacientes com câncer da próstata fazem um tratamento hormonal. Fazem um tratamento hormonal, se calhar alguns fazem um tratamento cirúrgico. Agora, a radioterapia, ouço poucos relatos. Eu penso que esses hospitais terciários que agora estamos até aqui no nosso país, como Dom Cardeal, como, deixa eu ver mais um aqui, tem agora aqui o Dom Cardeal, temos se calhar o CETEP, se calhar o Maria Pia, Hospital Geral de Luanda, esses podem fazer esse tipo de tratamento, certo? Okay. Então, naquilo que são os cuidados de enfermagem e o doutor enquanto formado na área, qual é o conselho que deixa para os homens no cuidado dessa doença? Isto, que homens? Homens geral ou homens no geral, né? Porque o doutor falou porque que a idade de alguma forma é um fator, mas isso depende muito de alguns casos, né? Como alimentação e coisas do gênero. Bom, para os homens, vou falar. Para os homens é importante que façam sexo. Façam mesmo. Por quê? Porque fazendo sexo, há maior probabilidade de não ter o câncer da próstata. Mas como é que isso acontece, doutor? Porque a literatura diz que quanto mais o homem ejacula, quanto mais o homem espelha o espermatozoide, é um facto muito curioso, tende a não contrair esse tumor. Já é diferente daquele que está... É abstenção? Não, tem abstinência não, aquela que no mês ejacula, apenas uma vez? 5 vezes, uma vez, Apenas mas tem 5 aqueles que no mês podem ejacular 30 vezes mesmo, certo? Então esse tem menos probabilidade? Tem menos probabilidade de contrair o câncer da próstata. Mas isso tem a ver com o que? Exatamente, qual é a substância que tem o esperma que pode fazer com que a próstata aumente? Tem alguma explicação científica dentro daquilo que é a ejaculação, a prática do sexo? Bom, eu estava a ler um estudo, não do nosso país, de algumas pessoas aí, e eles apontaram para esse porque por causa da concentração do sêmen a nível da próstata. Okay. Nós estávamos a falar que a próstata tende a crescer com base à idade. Exatamente. E nós estamos a dizer que o corpo humano, quanto mais a próstata cresce, o que é que acontece? A próstata cresce com base à idade e ela envelhece. E se ela envelhece, temos dificuldade de produzir aquelas células rejuvenescentes. Tá vendo? Exatamente. Então, se temos dificuldade de produzir aquelas células rejuvenescentes e a próstata vai crescendo com base à idade, por isso eles vão aconselhando que é melhor expelir o sêmen
quanto mais vezes necessária para prevenir também o câncer da próstata. É uma das formas que eles justificam, mas ainda é um facto a ser estudado. Então, tem aí o conselho do doutor, façam sexo. Quantas vezes for melhor. Doutor, tem mais alguma coisa, mais alguma dica que quer deixar Bom, para quem tiver? eu quero aqui deixar também patente que no câncer da próstata é importante, às vezes nós temos dificuldade de ir a uma consulta com um médico, né? Ou com um profissional de saúde para saber como estamos a nível prostático, porque é constrangido colocarem os 2 dedos até o reto. E aqui não sei se já estamos a fazer algum PSA, exame de sangue para ver o nível de proteína produzido pela próstata. Mas temos que ter atenção aos sinais e sintomas. Os sinais e sintomas é uma boa forma para diagnosticarmos o câncer da próstata, onde o indivíduo, ao urinar, vai urinar com dor. E também, se urinar com dor, tem a frequência da micção. Okay. A frequência da micção é diminuída? Não, é aumentada, okay. Certo? E também o jato, a micção ou a urina tende a sair de coloração vermelha ou amarela. Quando estamos a falar já de vermelha, estamos a falar de presença de sangue na urina. E em estágios mais avançados no caso. Exato, quer dizer que o tumor já está a proliferar-se. Exato. E quando está também a sair de coloração amarela, também é um sinal de alerta. Outro sim, quando a gente vai ao WC, a tendência é mixar num ângulo, vou aqui tentar ser um hipócrates, né? Num ângulo de 90 graus. Exatamente. Mas quando estamos assim comprometidos, ou quando a bexiga está comprometida, ou a próstata, a tendência é a urina, por mais que você faça força pelos músculos, a urina não sai em jato, não sai com persistência, sai adentro, certo? Sai inclinada. Então temos que ter atenção a isso. Outro fator que temos que ter atenção é a ardência a urinar, okay. a sensação de queimação. Okay, e outra também é a dor na lombar, dizemos vulgarmente, né? Dor nas costas, que pode ser infecção urinária ou não, porque a infecção urinária com a próstata tem quase todos os sinais e sintomas. Por isso, depois de identificar esses sinais e sintomas ou verificar uma dessas queixas, consulta um médico, um profissional de saúde, um urologista e, consequentemente, vai falar, olha, temos que fazer um toque retal, temos que fazer o PSA ou no exame consequencial, que é fazer uma biópsia, certo? Para nós vermos se sim ou não. Ok. Mais alguma coisa a acrescentar, doutor? Bom, eu acho que até aqui expus o que é importante. Para dizer que se a gente prevenir a nossa saúde, seremos os heróis da nossa saúde. Por isso, tem conhecimento que não vamos encontrar nem na escola, não vamos encontrar em casa, mas já temos o podcast de Esmeraldo, né, que vai trazer a informação para nós. Visitem também as instituições, no caso do CIS, as instituições de saúde, que tem sempre um docente, um enfermeiro, um colega a falar dessas situações. E atenção aos sinais de alerta, porque às vezes, ao confabular com alguém, a gente vai encontrar alguém e falar, olha, estou com muita dor na coluna, olha, estou com ardência urinária. Pode ser uma infecção urinária ou um princípio de um câncer maligno, um câncer da próstata. E estamos aqui para ajudar no que for necessário. Muito bem, muito obrigado, Dr. Pedro, por todas as abordagens aqui apresentadas. Penso que agora nós estamos com mais certeza daquilo que é o câncer da próstata e, de alguma forma, acabamos por matar as nossas dúvidas. Assim como o doutor falou, visitem as nossas páginas, visitem a página da instituição do CIS, né, que é, esse nome é muito grande, Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais, mas eu tenho que falar. Então visitem aí a página, visitem a página do Dr. Pedro, porque também tem muito conteúdo de saúde. Pedro Magalhães, certo, doutor? Pedro dos Santos Magalhães. Pedro dos Santos Magalhães, Esmeraldo Felipe, Podlife TV, e assim vão ter muito conteúdo. Eu
quero agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final e compartilhem, deixem aí os vossos comentários para que a gente traga mais profissionais da saúde para falarem sobre vários temas. Então fechamos assim o nosso Novembro Azul com o câncer da próstata e muito obrigado.